Éfeso era uma cidade muito famosa, chamada Luz da Ásia, por um autor da época. Era também, Éfeso significa desejado, e que na mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso era que eles precisavam se cuidar para não perder o lugar deles como igreja. E hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja, ali, a segunda carta, que está ali dentro de Apocalipse, que é para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, vocês podem acompanhar aí comigo. Apocalipse, João, capítulo 2, carta à igreja de Esmirna, está no versículo 8 ao 11. E diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E uma contextualização rápida: Esmirna significa mirra. Esmirna significa o mesmo produto que foi entregue ali para Jesus quando ele nasceu. Lembra que os 3 reis magos do Oriente, quando visitaram Jesus, levaram ouro, incenso e mirra? Um dos presentes era a mirra, que é o significado de Esmirna. É um tônico, é um produto que é extraído de uma árvore, né? Uma planta chamada mirra também, e que a gente deve ver provavelmente lá no Museu da Bíblia. Depois a gente fala disso, me lembra no final. E a gente então tem aqui o significado. Teve um autor, Luciano, aqui contemporâneo daqui da época que foi escrito, ele disse que era muito linda também Esmirna, a cidade. Ela era chamada na época de um ornamento, né, do Império Romano. A flor da Ásia. Disse que era a mais bela da região que hoje é a Turquia. Então é um lugar muito bom também que essa igreja estava localizada. E algo muito interessante é que quando João escreveu para essa igreja, João escrevia para um discípulo, porque quem era o bispo lá em Esmirna era Policarpo, que era um discípulo de João. E quando ele fala assim, para o anjo que está em Esmirna, ele está falando, para você, meu discípulo, Policarpo, porque Policarpo ele vai ter o martírio dele ali em 155 depois de Cristo. Com 86 anos, João escreveu o Apocalipse ali por volta de 90 depois de Cristo. Então ali ele escreve essa mensagem, e recebe essa mensagem e vende ela, né, para transmitir para a comunidade, é o Policarpo. E a gente tinha para a igreja de Éfeso, a centralidade era não se envaidecerem, não se acharem, não confiarem tanto em si, a ponto de perder a graça, perder o lugar deles como igreja. Para Esmirna, Jesus ele elogia a perseverança e fala para eles assim: não desistam, porque vai vir grande perseguição. Aqui a gente entende, quando fala 10 dias de prisão, não quer dizer que todo mundo vai ficar preso 10 dias, mas significa o 10, né, como a gente já conversou antes, num sistema decimal, 10 é o total, né? Qual a sua nota na prova? 10, opa, nota máxima. Então, o que a mensagem diz com os números vai ser o tempo que você tiver que sofrer, você vai ter que passar por esse processo, mas seja fiel até o fim, né? Não desista. Essa é a mensagem central para a igreja de Esmirna: não desista, persevere até o fim, e aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui a promessa para eles não é riqueza terrena. Olha que interessante o contraste, né? Ele fala assim: olha, eu sei que vocês são pobres, mas aí na mesma hora ele fala, mas vocês são ricos, porque está falando de riqueza espiritual, a presença de Deus, a graça salvadora, isso tudo eles têm. E aqui há um contraste, porque nessa ocasião os cristãos aqui, muitos deles, judeus que se converteram ao cristianismo também, além de gentios, né, que não eram judeus,
Havia oposição nessa época já de Roma, mas havia também uma forte oposição dos judeus. E os judeus denunciavam os cristãos para Roma. Então havia ali um problema, né? Então, esse problema ele existe há muito tempo, né? Essa divisão aqui. Todos deveriam ser irmãos, seres humanos que se amam e se ajudam, mas um acabava prejudicando o outro. E o tempo passou, cristãos também perseguiram e maltrataram os judeus depois, né? Então as coisas elas mudam de lado, né? O ser humano comete erro de todos os jeitos. E aqui, quando Jesus fala assim, ó, esses que se dizem judeus, mas não são, porque a conduta deles não era aprovável, não era uma conduta certa, essa de denunciar e prejudicar os seguidores de Jesus Cristo. Nessa época, né, o relato que se tem, extra-bíblico, é que os judeus fizeram doações muito grandes de riqueza para a decoração, para assim, olha, vocês são oprimidos aí, vocês estão sendo oprimidos, não é à toa. Havia uma grande opressão, mas Jesus enfatizou dizendo, olha, eles não são judeus de verdade, esses que oprimem vocês são um ajuntamento de seguidores de Satanás. E aí ele continua dizendo que Satanás vai atrás de vocês mesmo. E essa igreja ela é convidada a perseverar e aguentar. E a promessa para eles é não ir para o inferno, não perder a salvação. A mesma riqueza que Jesus falou antes, ele fala agora, vocês são ricos, mas olha, perseverem para não perder essa riqueza. Ele não prometeu riqueza terrena, e ainda avisou eles, vocês vão passar por sofrimento. E assim foi, eles realmente passaram por sofrimento, por perseguição. E o próprio discípulo de João, Policarpo, que era o líder da igreja, aos 86 anos foi martirizado, né, numa perseguição seletiva. Ali o imperador falou assim, faz o seguinte, ao invés de prender todo mundo que dá trabalho, vai na liderança, descobre quem é o líder, pega ele e faz de exemplo. E aí eles queimaram ele na fogueira. A tradição conta que o Policarpo, quando eles colocaram fogo, ele não morria queimado. E aí um soldado foi lá e golpeou ele com a espada para ele morrer. O fogo não queimava ele. É o que diz a tradição, né? E aqui eu quero fazer uma menção, porque no final, cada vez que a gente lê, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas, eu faço uma abordagem, né? Na semana passada eu falei sobre a responsabilização, porque todos nós temos ouvido, então ouça, né? Esse ouça não é só de conseguir escutar, de ter o ouvido, mas de dar a devida atenção e acatar aquela orientação e se deixar ser orientado por ela, né? Isso é ter ouvidos e ouvir, né? Esse imperativo ouça significa isso. E aqui eu quero trazer um paralelo com o Shema, que é uma ordenança que a gente viu lá em Deuteronômio 6:4, quando é dito o principal dos mandamentos para os judeus, que é: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é um. Né? E que a gente possa entender, da mesma forma que esse grande mandamento para os judeus, Deuteronômio 6:4, que é uma palavra central, sirva para nós também. Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é um. Né? É só a Ele que você adora, Ele é o principal, Ele é o primeiro. E aí quando a gente fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que a gente possa entender, o nosso Deus é um. Nós precisamos ser leais a Ele, perseverar, aguentar os 10 dias, o tempo completo do nosso processo, e Ele tem vitória para nós, e a vitória é a riqueza espiritual e a vida eterna com Ele. Amém. Glória a Deus.